Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe. Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra do nosso Deus no livro de 3 João. Só tem um capítulo e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. E nos diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for a ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras liciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que nós já tivemos a oportunidade de participar neste culto. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de adorá-lo, porque temos, Senhor Deus, a liberdade de ouvir e de pregar a Tua palavra. E nesta noite, Senhor, quando a Tua palavra for ministrada mais uma vez, use de misericórdia, Senhor, com o teu servo e com todos que a ouvem dela. Pai, nós reconhecemos que não somos dignos sequer de desatar as sandálias do Senhor, sequer falar, mas aprove por sua misericórdia nos chamar com esse propósito, possamos fazer isso com fidelidade, buscando sempre a glória do Senhor. Tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. É a nossa oração em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ele disse uma frase que me marcou desde o dia que a ouvi. Ele disse que a igreja não é aquilo que os membros falam que ela é. A igreja não é aquilo que as pessoas de fora falam a respeito dela. A igreja não é aquilo que a sociedade a qual ela está inserida se refere a ela. A igreja não é aquilo que um prefeito, governador, quem sabe até um presidente fala dela. A igreja é aquilo que o seu dono, o Senhor Jesus Cristo, fala a seu respeito. E queridos, o Senhor conhece bem a sua igreja, Ele conhece bem as atitudes da sua igreja,
Ele conhece mais do que as atitudes que nós podemos ver, Ele conhece as intenções do nosso coração. O Senhor Jesus nos conhece do avesso, de dentro para fora. Assim, queridos, Ele tem toda a autoridade para falar a respeito dela, da igreja dele, que também é conhecida como corpo de Cristo, como noiva do Senhor Jesus, ou como o próprio João se refere a ela na segunda carta, como Senhora eleita. A carta que nós lemos nessa noite é a última carta do apóstolo João. Ela provavelmente foi escrita entre os anos 90 e 95 da nossa era. Segundo vários estudiosos, queridos, João estava na cidade de Éfeso, a qual, segundo a tradição, ele morreu em avançados dias, não na ilha de Patmos, como muitos imaginam. Nesse tempo, meus queridos, a igreja do Senhor estava sofrendo com um ataque daquilo que nós conhecemos e ficou conhecido no segundo século como o gnosticismo, que ainda era uma espécie de embrião. E o que nós temos, meus queridos, é que os gnósticos, em especial, eles atacavam a humanidade de Jesus. Bem sabemos que com a encarnação, o Senhor Jesus ele tinha duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Lembro claramente nas aulas do pastor Milton, de teologia sistemática, quando ele enfatizava claramente: o Senhor Jesus era 100% ou é 100% Deus e 100% homem. O que nós temos então, queridos, que essa seita ou essa filosofia que estava varrendo as igrejas do primeiro século, elas estavam negando isso, dizendo que o Senhor Jesus, ele não tinha essa natureza humana. E João, queridos, na sua segunda carta, no versículo 7, nós expomos isso há alguns dias, esse texto, ele diz em especial: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E João deixa muito claro: assim é o enganador, o anticristo. Queridos, esse pensamento, ele foi aprofundando, e em especial no segundo século, um homem chamado Cerinto, ele deu meio que uma nova roupagem, mas com o mesmo conteúdo. E ele disse que Jesus nasceu humano, e no batismo, o Deus Filho tomou o corpo do Jesus histórico, e habitou os 3 anos e meio durante o tempo de seu ministério, Jesus histórico e o Cristo. E no Calvário, pouco antes da sua morte, Cristo deixou esse corpo. E ele ainda cita uma passagem, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa heresia, queridos, era pregada dentro das igrejas. E essa doutrina ficou conhecida como docetismo, combatida em 2 concílios da igreja, tanto de Niceia quanto o de Constantinopla. Os gnósticos, queridos, tinham seus mensageiros, tinham seus missionários, seus enviados, que também saíam pelo mundo apregoando essa heresia, ensinando isso. E eles então tinham esse negacionismo do Senhor Jesus. E esses mensageiros, queridos, na segunda carta, João deixa muito claro: não são, ou vocês não devem recebê-los em suas casas, não devem ter comunhão com eles. E João é taxativo na ordem: não dão microfone para eles, não deixem eles ensinar, porque o que eles falam é mentira, o que eles falam é heresia. E agora, queridos, na terceira carta, a mensagem enfatizada é que os mensageiros da verdade, homens que saíam também pelo mundo afora, cumprindo o ide do Senhor Jesus, aqueles que transmitiam a verdade, eles deveriam, como João diz na terceira carta, serem recebidos, serem encaminhados, apesar de alguns líderes de algumas igrejas não receberem esses irmãos
E João o acusa, ou acusa esses homens durante a sua carta. Nós vamos dividir, queridos, esse texto em 5 partes. A primeira delas, essa carta ela não é endereçada a uma igreja. Você vê alguns ensinos, por exemplo, algumas cartas do apóstolo Paulo, ele endereça, por exemplo, a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso. Aqui é endereçado a um irmão chamado Gaio. Gaio era um nome muito comum na época do primeiro século. Seria para nós aquilo que nós chamamos de José. E é muito difícil identificar esse irmão. Por exemplo, nós temos um Gaio citado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. Paulo batizou esse irmão. E esse irmão, queridos, registrado em Romanos capítulo 16, verso 23, ele recebe Paulo, hospeda ele e hospeda uma igreja também em sua casa. Nós temos um segundo Gaio, um Gaio conhecido como Gaio Macedônico, companheiro de Paulo que, juntos com outros irmãos, sofreram um motim em Éfeso, registrado no capítulo 19, verso 29, e por conta de uma mensagem que é contra a deusa Diana, a deusa de Éfeso, reuniram-se uma assembleia e tinham um propósito de dar cabo não só a Paulo, mas também aqueles que andavam com ele. Mas nós temos um terceiro Gaio, registrado em Atos capítulo 20, verso 4, o Gaio de Derbe, que viajou com Paulo em sua última viagem missionária da Grécia à Macedônia. Provavelmente, queridos, seja esse Gaio de Derbe a quem João se refere, que segundo alguns historiadores e algumas pesquisas feitas, ele foi colocado como bispo de Pérgamo pelo próprio apóstolo João, e Pérgamo é uma das 7 igrejas às quais João escreve a sua carta, o livro de Apocalipse. Bem, feita a identificação de quem é Gaio, vamos ver o que João fala sobre esse irmão. E é justamente a segunda divisão do nosso estudo. Esse Gaio era um irmão com características notáveis. Observe, primeiramente, o verso 1. Ele era amado de João. O apóstolo João expressa isso pelo menos 4 vezes no decorrer da carta. E a gente observa em vários versículos, como por exemplo, no verso 5. O verso 2, João desejou, através de uma oração, e há quem diga que essa introdução da carta seja uma oração, que ele fosse próspero, e próspero na questão de saúde e de alma, diz o texto. Verso 3, João recebe informação de irmãos que trouxeram da casa de Gaio, provavelmente missionários que saíram para pregar o evangelho, queridos, que foram hospedados por este chamado irmão, sobre o testemunho da verdade que ele dava na teoria e, mais do que isso, na prática. E João usa uma expressão para dizer isso. O verso de número 3, quando ele diz: como tu andas na verdade. Isso também, queridos, é enfatizado no versículo 5 da nossa carta. Agora, do 5 ao 8, João enfatiza o amor deste irmão, quando fala da forma como Gaio recebeu em sua casa irmãos missionários. Detalhe, estrangeiros, gente vindo de outros lugares, que ele não conhecia, mas que fora indicado pelo apóstolo João, que pregavam a palavra a Cristo entre os gentios. Terceira divisão, após falar do bom testemunho do amor e o amor de Gaio, agora o apóstolo orienta como ele deveria proceder com os missionários que ele recebia na sua casa. Vejam bem, num segundo instante ele enaltece esse homem que recebia os missionários no seu lar, cuidava deles, dava abrigo, dava comida. O que nós observamos agora é que o apóstolo João diz: tem algo a mais para você fazer. Gaio hospedou em sua casa, e o verso 7 diz: homens que falavam a respeito do nome.
E esse nome não era outro a não ser o nome do Senhor Jesus. Esses missionários pregavam a palavra entre gentios, como diz na parte B do verso 7, não recebendo nada para realizarem esse trabalho. Eram missionários voluntários, itinerantes, que viviam de doação de comida e pouso para realizarem um trabalho cumprindo a sua vocação. Queridos, hospedar em casa missionários era uma prática recorrente e necessária, principalmente no primeiro século. E João diz no verso 8 que tal atitude colocava Gaio na condição de cooperador da verdade. O apóstolo João orienta Gaio a encaminhar esses missionários. Verso 6, parte B, diz: bem farás, encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. O que isso significa? Significa que esses missionários, irmãos, deveriam ser ajudados com previsões ou provisões para a sua jornada, principalmente alimentar, para realizarem o seu trabalho. Mais ou menos, queridos, o que o meu pai falou por muitos anos a respeito dos missionários luteranos que vinham da Alemanha. Eles vinham da Alemanha, fixavam em alguns lugares, em especial no sul do país, e eles vinham sem salário. E o que acontecia? Os crentes, queridos, que congregavam nas igrejas desses missionários, geralmente eram pessoas donas de sítios, e moravam nesses sítios. Todas as vezes que esses missionários iam lá, meu pai conta que eles levavam frango, porco, cachos de banana, arroz, e várias famílias de vizinhos e de irmãos faziam isso também, a ponto daqueles missionários e pastores que estavam naquela região, tinham todas as suas necessidades supridas. O que João está falando para Gaio é: muito bom você receber esses missionários, mas faz uma coisa, bem você fará, cuidando das provisões que eles precisam também, para que eles continuem em outros lugares a pregar o Evangelho. Queridos, esse era o cuidado que o apóstolo João pede para Gaio ter com esses missionários da verdade. Quarta divisão, João mostra dois exemplos: o exemplo de serem imitados e exemplos de não serem imitados. Ele chega para Gaio nessa carta e cita dois nomes. Em especial ele cita, queridos, do verso 9 ao verso 10, um homem chamado Diótrefes. Ele era um líder mau, um homem terrível, se colocando como inimigo do apóstolo João. Diótrefes recebe uma carta, e ele menciona isso no verso 9, do próprio apóstolo, uma carta que se perdeu, não se tem notícias dela. Provavelmente ou ela foi engavetada, ou ela foi consumida, rasgada, queimada, sabe-se Deus, antes da sua leitura para a igreja. João diz que ele gosta de exercer a primazia, quer ser o melhor, e também não recebem missionários que pregam a verdade, diz João. Não apenas isso, quem recebesse esses missionários sofreriam a resistência desse homem chamado Diótrefes, e mais do que isso, eles seriam expulsos da igreja, conforme mencionado no verso 10. Queridos, esse Diótrefes, João cita como exemplo de um homem mau, que não deve ser imitado, que, conforme diz o apóstolo, jamais viu o Senhor, jamais viu a Deus. Essas atitudes não expressam, quem sabe, um conceito errado, talvez de batismo por aspersão ou por imersão, ou de repente, meus queridos, alguma coisa como dizia o saudoso reverendo Jadiel Martins, o meu professor de sistemática, que dizia: homens que de repente com um entendimento errado são menos próximos da verdade. Não era isso, a coisa era mais séria. João diz que Diótrefes não conhece ao Senhor, era um incrédulo,
era um ímpio incrédulo, assumindo, queridos, um papel de liderança. Talvez até o ímpio fosse classificação melhor para ele, porque uma definição de ímpio é aquele que sabe que Deus existe, aquele que sabe que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, como cumprimento fiel do que foi anunciado pelos profetas do passado. Ele sabe, mas ele vive como se isso não fizesse diferença nenhuma para a sua vida. Talvez isso explique a atitude deste homem. No verso 12, queridos, o apóstolo fala de um outro exemplo, na contramão de Diótrefes, um exemplo bom, um exemplo a ser seguido, de um irmão chamado Demétrios. Lendo um comentário do saudoso reverendo John Stott, ele diz que esse Demétrio provavelmente era mensageiro dessa terceira carta, um auxiliar do velho apóstolo João. Esse irmão chamado Demétrios, provavelmente desconhecido de Gaio, tinha características claras, dignas de imitação, citadas pelo menos 3 delas no texto. Observe comigo, queridos, o versículo 12. Primeira observação: todos lhe dão testemunho. Todos davam testemunho desse Demétrios. Queridos, a igreja, os missionários falavam bem desse irmão, um verdadeiro irmão. O evangelho na vida de Demétrios era verdade. Não apenas conhece a verdade, mas vive essa verdade. E todos dão testemunho dele. Não apenas isso. João diz que a própria verdade testemunha a seu respeito. A genuína fé de Demétrios provava o seu testemunho, realizado de maneira séria e comprometida. Ele não precisava de ninguém mais para ratificar a vida de fidelidade desse irmão. Ainda no verso 12, João diz a respeito do seu próprio testemunho: eu dou testemunho a respeito dele. E João diz que o testemunho dele era verdadeiro. Portanto, queridos, nessa quarta parte, João mostra, através de 2 comportamentos, o exemplo a ser seguido por Gaio e o exemplo a não ser seguido. Tanto o Diótrefes como o Demétrios. Quinto lugar, a quinta divisão, do verso 13 ao verso 15, nós temos a conclusão da carta. Essa carta tem uma introdução, o conteúdo principal e uma conclusão. Nessa conclusão, João diz que tinha muitas coisas a falar para Gaio, mas ele preferiu não fazer com pena e com papel, mas fazer de viva voz. Queridos, João esperava encontrar Gaio. Nós não sabemos se isso aconteceu, se deu tempo, porque ele já era um homem em avançada idade. Após, João deseja a paz de Cristo a Gaio, falando finalmente da saudação de todos os irmãos, e ele se relata nome por nome. Algumas conclusões, queridos, que nós devemos ter dessa carta. Primeira delas, quando nós falamos a respeito da igreja visível, ela é composta de diversos tipos de pessoas e comportamento. Queridos, vale lembrar que quando nós estudamos esse assunto, a igreja visível é aquela que tem uma placa, um nome, é aquela que tem um sistema de doutrinas, que tem um rol de membros recebidos principalmente pelo batismo. Porém, meus queridos, nem todos são membros da chamada igreja invisível. A igreja invisível não tem uma placa. A palavra de Deus é a sua regra de fé e prática. E com certeza, regras estabelecidas por ela. E irmãos que genuinamente são convertidos a Cristo, tiveram seus corações transformados, fazem parte dessa igreja invisível, são batizados, publicaram sua pública profissão de fé.
A igreja visível, queridos, essa que tem placa, é composta de crentes e não crentes. Verdade. Pessoas que de repente são convertidas a Cristo e outras que por um motivo ou outro são convencidas. E o próprio Senhor Jesus, falando a respeito do joio e do trigo, Ele diz que foi semeado trigo num campo. E à noite veio o inimigo e lançou joio. E detalhe, queridos, esse trigo e esse joio, eles crescem juntos e são iguais. Sabe o que diferencia? Os frutos. Os frutos. E alguém pergunta para Jesus: devemos arrancar? O que Jesus fala? Não devem arrancar. Isso vai acontecer no juízo final. Um outro exemplo, falando de igreja e olhando essa questão de todos incluídos dentro da igreja visível, Jesus em Mateus 25 fala de cabritos e ovelhas, que estão juntos, mas que serão apartados da mesma maneira, queridos, no dia do juízo final. E nós não podemos jamais, queridos, expulsar, excluir, massacrar com nossas palavras maldosas ou maledicentes. Somos chamados a orar. E de repente você pode falar: como assim, pastor? Que de repente tem uma pessoa dentro da igreja que não tem um comportamento digno do Senhor Jesus, quem sabe de repente até um pastor ou um líder qualquer. Deixa eu te falar uma coisa: mesmo que não tenha essa natureza transformada, o Senhor Jesus é o único que tem poder para transformar natureza. O Senhor Jesus tem poder para transformar joio em trigo. Ele tem poder para transformar cabritos em ovelhas. Não pense que todos que estão aqui são as ovelhinhas de Cristo. Muitos estão aqui por outros motivos, talvez nem saibam quais. Quem sabe um lugar agradável, com uma música agradável de se ouvir, e não pelo Senhor Jesus. Mas de forma alguma, nem esses que visitam, nem esses que já são membros, devem ser rejeitados, arrancados. Por quê? Porque ainda há esperança. Meus amados irmãos, por pelo menos 5 anos, eu falo com muita tristeza, eu andei assim. Eu estava na igreja não por causa de Jesus, eu estava porque meu pai me obrigava. Eu louvo a Deus porque Ele fazia isso, porque é na casa do Senhor que nós ouvimos, e a palavra de Deus é poderosa para transformar corações. Agora tem um detalhe, o texto diz que tais devem ser repreendidos. João mesmo diz no verso 10, se eu for aí, eu vou fazer esse cidadão lembrar as obras que ele tem praticado, as palavras maliciosas que ele tem proferidos contra nós. Agora, expulsar não, e nem falar mal, porque, queridos, arrependimento, mudança de coração, é Cristo quem faz, e nós não devemos dar lado para o mal. Saiba, meus irmãos, existem muitos diótrefes dentro da igreja de Cristo, homens que pelos seus frutos nem sequer são considerados convertidos. A palavra para os servos: não imitem o seu exemplo, como diz no versículo de número 11. Mas mesmo sabendo, queridos, que na igreja visível está cheio, e certamente a palavra de Deus deixa isso claro, nós também somos chamados a imitar bons exemplos dentro da igreja. E detalhe, são vários os bons exemplos. Existem os gaios dentro da igreja,
irmãos com seus mais diferentes ministérios, líderes, servos que dão um bom testemunho de Cristo. Existem Demétrios dentro da igreja e eles são muitos. São pessoas amáveis e amadas por todos nós. Irmãos com bom testemunho, tanto dentro da igreja como de fora. Homens que são bíblicos na fala e no procedimento. E o nosso papel é imitá-los. Meus irmãos, eu não me esqueço. No meu primeiro ano de seminário, em 1998, o segundo ano, já entrando no segundo ano, a gente faz estágio. E o meu presbitério, o presbitério do norte do Mato Grosso, de Alta Floresta, ele me encaminhou para trabalhar um mês numa cidade chamada Castanheira. Castanheira já na parte noroeste do estado, era um presbitério muito grande. E eu me lembro, meus queridos, eu não conhecia a cidade. Quando eu cheguei lá, um irmão me deu um ensino que eu jamais esqueci na minha vida. Ele já é falecido. Um irmão chamado Dilson, conhecido como Som, Dilson Rios. Esse irmão me buscou na rodoviária. Esse irmão cedeu a casa dele, eu todo envergonhado, ele nem me conhecia. E esse irmão, pelos 30 dias que eu trabalhei naquela cidade, todos os dias ele tinha um cuidado, era um quarto à parte. Todos os dias era ele que me chamava: Marcos, vem tomar café. Marcos, vem almoçar. Marcos, vem jantar. Ele às vezes esperava, tinha cultos que a gente ia na zona rural, na parte rural da cidade, chegava por volta de 11 horas da noite. Quando não era ele que me levava, eu chegava lá e ele batia lá na porta dizendo: Marcos, a tua janta está pronta. Meus irmãos, certamente ele sabia que eu gostava de comer. Mas sabe o que eu via naquele amado irmão? O cuidado. Ele tinha muita dificuldade para falar. Ele não falava muito. Mas as atitudes daquele homem foram atitudes dignas de imitação. A ponto do seu irmão, um outro amado irmão, ao fazer a sua casa, ele teve um cuidado, e o cuidado foi de construir o quarto do missionário na sua casa. E eu digo que essa foi uma atitude de imitação, porque quando eu tive a minha primeira casa, o que me chamou a atenção para comprar aquela casa, cheguei para a Cristina e disse: é essa. Tinha o quarto do missionário. Por quê? Porque ninguém que viesse ali com o propósito de pregação do Evangelho ficaria sem um lugar para dormir. E aquele quarto a gente cuidava, ar-condicionado, para tratá-los bem, porque eram homens levantados pelo Senhor para fazer tal coisa. Pessoas com atitudes dignas de serem imitadas. E é o que João diz: imitem, senão o que é bom. É a postura dita pelo apóstolo Paulo. Observe que em 1 Coríntios 11:1 ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O modelo, o referencial desses homens é o próprio Senhor Jesus. Terceira conclusão, queridos. João nos leva a pensar e a ter atitudes corretas para com a obra missionária da igreja. Tudo começa, queridos, com uma palavra: verdade. Verdade. A verdade sobre os mais variados assuntos nos leva a termos atitudes corretas diante dos mesmos. O trabalho missionário começa com um verdadeiro ensino de quem é Jesus. E nesse sentido, meus irmãos, nós devemos ler a carta ou as cartas de João, e aqui eu concordo, queridos, com vários estudiosos, que elas devem ser lidas não separadamente. Nós estamos acompanhando o reverendo Erickson expor 1 João. Terminou hoje o último texto.
E nesse tempo de pregação, que nosso pastor pregou aqui, sempre o propósito, a ênfase das mensagens, em especial do apóstolo João, foi corrigir alguns desmandos, com relação a Cristo, como nós já enfatizamos. Porque eles tinham um pensamento errado, a respeito de quem era o Senhor Jesus. Apenas isso? Não. Por exemplo, nas primeiras exposições, nós ouvimos a respeito do pecado. Os gnósticos tinham o pecado como instrumento para libertar a alma presa nesse corpo. E o bicho não era tão feio como se imagina. O pecado, inclusive, era muitas vezes incentivado entre os gnósticos. Mas o que João fala? Que isso é engano. Que o pecado tem que ser confessado, que o pecado é a transgressão da lei de Deus, como ele diz no capítulo 3, verso 4. E de repente, meus queridos, uma má concepção, ou um entendimento errado de matérias iguais a essas, o que faz de um missionário? Não um anunciador das verdades, mas um anunciador das mentiras, um anunciador, queridos, de heresias, que nós temos. Na segunda carta, João exorta os irmãos a não receberem missionários do erro, da mentira, que não ensinavam corretamente sobre o Senhor Jesus, sobre o pecado, sobre a comunhão, e ele enfatiza isso no verso 10 da segunda carta. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, não deem acolhida, não recebam em vossas casas, não deem a palavra para eles, como já foi enfatizado, não deem púlpito para eles pregarem, falam heresias, mentiras, e João é taxativo. Se na segunda ele proíbe os mensageiros, os missionários do engano, na terceira carta, como estamos expondo, a ênfase é a gratidão pelo papel amoroso de Gaio, que recebeu os missionários da verdade, estrangeiros sim, e Gaio não os conhecia, como já enfatizado, mas Gaio tinha uma certeza, eles anunciavam sobre o nome. Não apenas isso, dessem todas as condições para que eles continuassem o seu trabalho. Nesse interim, queridos, o apóstolo repreende quem tem uma atitude errada quanto a isso, que é o caso já enfatizado de Diótrefes. Somente a verdade fundamentará tudo aquilo que se refere ao nosso comportamento. Sabe, queridos, nesse propósito, em alguns momentos nós, muitas vezes, maltratamos, se não com palavras, mas com pensamentos, irmãos de outras denominações. Muitas vezes eles são até motivos, queridos, de ridicularizações, de falas pejorativas, maus tratos mesmo, pelo comportamento que eles têm. Meus amados irmãos, eu não atribuo culpa em muitos desses irmãos, porque eles acreditam nos seus pastores. O Senhor Jesus, ele deixa muito claro: ai daquele que fizer o engano a um sequer dos meus pequeninos. E muitas vezes falta essa sensibilidade para todos nós, ou para muitos de nós, para abraçarmos e com todo cuidado ensinarmos aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Portanto, queridos, missão começa com um bom fundamento, conhecimento correto a respeito de Cristo e de sua obra. Continua com um amor sacrificial pelo Senhor Jesus e pelo próximo. Eu tenho que ter um bom conhecimento a respeito de Cristo, apenas isso? Não! Eu preciso amar a esse Senhor Jesus. Mas não é um amor, como dito pelo presbítero Alípio na reunião de oração sexta-feira de manhã, um amor de novela, um amor de filme. O amor é amor sacrificial, que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não age de maneira inconveniente.
Esse amor nós devemos ter para com o Senhor, e amor também para com o nosso próximo. É o resumo dos mandamentos enfatizados em Lucas capítulo 10. Só isso? Quem faz missões tem que ter um bom testemunho. Porque você pode falar, você pode até demonstrar amor para as pessoas, mas se o teu testemunho não for um testemunho condizente com a palavra de Deus, muitos têm colocado a perder tudo aquilo que falam, pela vida errada, pela forma errada como vivem. E o verdadeiro caso, exemplo que nós temos, digno de imitação, é desse irmão Gaio, que João disse que era filho na fé, e que enchia o coração do velho apóstolo de alegria. Queridos, para encerrar, ao contrário do que imaginamos, e como diz um professor, amado professor e pastor, se eu estiver errado, por favor me corrijam, mas façam isso em particular. Ter um correto entendimento sobre o Senhor Jesus, ter um amor sacrificial por Ele, pelo meu próximo, dar um bom testemunho, não são apenas características de um líder, quem sabe de um bom missionário, são características de todos nós crentes. Todos nós crentes. Nós precisamos sim conhecer a respeito de Cristo, da sua obra. Nós precisamos sim amá-lo sobre todas as coisas. E amar as pessoas, como a nós mesmos. E junto com isso, sempre darmos esse bom testemunho. Lembrando sempre que aquele que sonda mente e coração, que é o Senhor da igreja, que conhece e tem autoridade para repreender e reprovar, não faz isso apenas com os líderes, com os missionários, com os hereges, mas também o faz com os seus supostos membros convertidos ou não convertidos, com todos nós. Portanto, conheça a respeito do Senhor Jesus, conheça a sua vontade, tenha um comportamento que imite o Senhor Jesus e tenha atitudes reativas em obediência à ordem missionária. Nós fazemos missões com os pés, indo, com a boca, falando, com as mãos, contribuindo. E o nosso desejo é que todos nós tenhamos de fato uma vida consagrada ao Senhor, não apenas aos domingos, todos os dias. O nosso comprometimento é com o Senhor Jesus, e que sempre, meus queridos, possamos, aonde Ele nos colocar, agirmos com os seus missionários, e também cuidarmos dos missionários do bem, da verdade. Vamos orar?